Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tranquilos? Gente, vim aqui então para dizer para vocês que nós vamos hoje começar o nosso último vídeo sobre sociedade romana, sobre Roma Antiga. O primeiro vídeo nós vimos basicamente a monarquia e o início da república. No segundo vídeo, a crise da república, que é uma das questões mais referenciadas nos nossos vestibulares. E hoje nós vamos trabalhar exclusivamente, unicamente com o Império Romano. Perfeito? Todo o Império. E já no próximo vídeo a gente já inicia os conteúdos da Idade Média, tá? Do feudalismo. Espero que gostem desse vídeo. Rafinha na área, obrigado, valeu e abraço. Fala, galera! Estamos aí hoje, então, no último vídeo dessa série de Roma Antiga, tá? No primeiro vídeo nós trabalhamos a República e a Monarquia, o início da República e a Monarquia. No segundo vídeo, aquele um pouco mais extenso, nós trabalhamos a crise da República e hoje nós vamos fazer um vídeo único e exclusivamente para o Império, o último momento da história romana, tá? Esse Império, gente, ele exatamente, vou botar aqui para vocês, em 27 antes de Cristo, perfeito? E a grande questão, a pergunta que não quer calar. Rafa, mas se o Otávio está governando desde 30, 33 a.C., por que só 27 a.C. é considerado o início do Império? Por quê? Porque já lá no Principado, lá em 30 a.C., 33 a.C., quando o imperador, ou o príncipe Caio Otávio se torna o principal chefe político, há um processo de centralização do poder político, ele ainda está com muitos cuidados com essa centralização do poder político. Por quê? Porque a gente tem que pensar que Roma sempre viveu numa estrutura de assembleia popular, de assembleia de participação dos seus cidadãos. É a famosa república. E os romanos têm muito orgulho desta república. Tá? Percebam que na legislação romana a ditadura só era permitida por no máximo 6 meses. Por quê? Porque os romanos eles estão mais adequados a um sistema republicano participativo do que a um sistema autoritário, autocrático. Perfeito? Então vamos pensar o seguinte, se essa sociedade romana está acostumada com o sistema participativo e chega Otávio e começa a concentrar poderes nas suas mãos, e ele começa a formar uma espécie de uma ditadura, de uma autocracia, esse ato de centralização pode minar os seus aliados, pode trazer desavenças entre os seus aliados. Por quê? Porque justamente a elite política romana, ela gosta e tem uma caminhada como república e não como ditadura autocrática. Então, ele sabe que ele precisa concentrar poderes, que ele precisa se transformar numa espécie de ditador, que ele precisa ser mais poderoso agente político de Roma a partir do Império. Ele sabe disso. Ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem que fazer isso disfarçadamente, ou seja, debaixo dos panos. Porque se ele fizer isso de forma explícita, aquela população romana que vive a república, que vive a participação dos cidadãos, pode ficar descontente com o modelo de centralização autocrática. Então ele vai sim promover essa centralização, mas não em forma de monarquia, não em forma de ditadura. Por quê? Porque o modelo de organização a qual os romanos estão acostumados é a república. Eles destituíram a monarquia do Tarquínio Soberbo para impor uma república. Eles não gostavam das ditaduras por causa do exercício autocrático dos ditadores. Então, ele vai ter um processo de centralização, de formar um poder centralizado nas suas mãos como chefe político de Roma, mas ele vai ter que dar a entender que ele está fazendo isso como amiguinho, como republicano, que ele está fazendo isso de forma mais light. Tanto que nós vamos dizer, gente, que o Senado não desaparece no Império. O Senado no Império, ele perde poder político, ele perde importância e o grande agente político do Império é o imperador. Ele é o grande agente político, é o cara com maior importância política no Império. Mas ele vai governar, aconselhado pelos senadores. E isso é estratégico por parte de Otávio Augusto, Por que ele vai governar com o conselho dos senados? Ele não pode quebrar com o senado do dia para a noite. Ele pode ter um complô contra ele a qualquer momento. Então ele vai governar meio disfarçadão, fingindo que ele é republicano. E a grande questão é essa, por que 27 a.C.? Porque é na data de 27 a.C. que ele vai ser coroado com o título de Augustus, certo? O que é Augustus? O divino.
Então esse imperador ele é tão poderoso, ele precisa tanto concentrar poderes, que ele vai ter uma relação com o divino. Ele vai ser representante dos deuses romanos na sociedade. Perfeito? Então esse mecanismo de unir a religião à política, né, coisa que os romanos faziam diferente, oposto no período anterior, né, esse modelo de unir a teocracia, de unir a política e a religião, é necessário para a concentração de poderes. Perfeito? E a primeira fase da história romana, né, o primeiro período da história romana, nós vamos chamar de Alto Império. Né, vai do século I a.C., ou seja, 27 a.C., né, até o século III depois de Cristo. Perfeito? Quando começa a crise e acaba o Alto Império. Qual é a principal característica desse Alto Império? Gente, é o período de maior desenvolvimento da sociedade romana. É o apogeu. É o período que a galera tem dinheiro no bolso, que tem muitos territórios, que tem muitos escravos, né? As guerras, elas estão diminuindo, ou seja, é um período de estabilidade e tranquilidade, tá? Dinheiro no bolso, estabilidade, tranquilidade. Vão começar a desenvolver a arte, a cultura, obras públicas. Então é um período que nós vamos chamar de prosperidade, ou Pax Romana. Lembrando vocês que as questões de vestibular também podem chamar de Idade do Ouro, perfeito? Que é a idade de 41 anos após a instituição de Otávio Augustus, né? O Caio Otávio Augustus como imperador de Roma. Já a segunda fase do império é chamada de Baixo Império. E o que caracteriza esse Baixo Império? Crise. Tá? É a crise do Império Romano, mas não só do Império. A crise do sistema social romano. A sociedade romana, ela entra em falência, ela morre completamente a partir do século V depois de Cristo, tá? O Baixo Império vai do século III depois de Cristo ao século V depois de Cristo, e ele se caracteriza então basicamente pela crise do sistema escravista, crise do modo de produção escravista, tá? E a derrocada, o fim do Império Romano, tá? Esse último ponto para mim é muito interessante. Né? O próximo período que nós vamos estudar após, né, Roma Antiga, nós vamos estudar a Idade Média, o feudalismo. Né? Percebam que o feudalismo, então, ele ocorre como estrutura social organizacional logo após o Império. E as características feudais, ou seja, as características da Idade Média feudal, elas já começam a ser incorporadas na Europa no final do Império Romano. O Império Romano, no seu finalzinho, no seu Baixo Império, ela já começa a incorporar elementos feudais e características do feudalismo medieval. Assunto que nós vamos abordar, então, na próxima aula. Perfeito? O cachorro latiu aqui, ó. Alto Império. O Alto Império, então, como eu já disse para vocês, Idade do Ouro, né? A idade ou o período de Pax Romana, de paz em Roma, né? E os 41 anos em que Otávio Augusto governou é muito importante. Por quê? Porque ele vai reestruturar a organização do Império Romano. Perfeito? Ele vai reestruturar a organização administrativa, burocrática, política e até mesmo econômica. Ele vai fazer uma série de regras e leis onde a estrutura da relação entre Roma e as províncias se modificam, a arrecadação de impostos se modificam, quem manda e quem não manda também se modifica. Percebam que nesses 41 anos ele vai reestruturar, ele vai reorganizar toda a administração de Roma e suas províncias. Perfeito? Vai usufruir de grandes territórios, de grandes riquezas, vai usar essas riquezas para produzir obras públicas, né, para melhorar a vida nas cidades romanas, como, por exemplo, construindo pontes, estradas, aquedutos, canais de irrigação, né, canais de canalização, banhos públicos, prédios públicos. É um período de muitas construções, de muito desenvolvimento, tá? E indiretamente, né, junto com esse investimento na área de infraestrutura, ele também vai acabar investindo na arte, na cultura e na ciência, perfeito? Inclusive o imperador Caio Otávio Augusto tinha um amigo chamado Mecena. O Mecena era um rico romano que costumava financiar artistas, né, como por exemplo, poetas, pintores, né, e artistas no geral. É tão importante essa amizade do Otávio Augusto com o Mecena que depois, né, anos e anos depois,
Lá na Idade Moderna, quando nós estudarmos o Renascimento Cultural, nós vamos ver que os financiadores do Renascimento Cultural, das artes renascentistas, eram chamados de mecenas. Uma homenagem ao amigo de Otávio, o Mecena, que também era um financiador nessa época do Império Romano, do final do Império Romano, né? Ele também era um financiador das artes romanas. E aí nós vamos ver que isso se repete lá na Idade Moderna, né? O Renascimento Cultural, o primeiro evento genuinamente moderno, também tem agentes financiadores da arte renascentista moderna. E esses agentes são chamados genericamente de mecenas, uma homenagem aqui ao amigo de Otávio Augusto. Bom, a expansão territorial, ela continua no Alto Império e ela vai até 2 depois de Cristo. Depois de 2 depois de Cristo, começa-se então, gente, a proteger-se o norte da Europa, perfeito? Então, aqui as guerras vão deixar de ser guerras ofensivas, né, para serem guerras defensivas, perfeito? Eu vou explicar isso melhor para vocês depois. Então, aqui no norte da Europa, após o século II, o exército vai para o norte da Europa para proteger as fronteiras do norte da Europa. Haviam uma série de populações no norte da Europa que viviam fora do Império Romano e que nós chamamos essas populações genericamente de povos bárbaros. Esses bárbaros começam aqui, a partir da crise do Império, a uma série de tentativas da invasão no Império Romano. Era necessário, então, acabar com as guerras ofensivas e começar as guerras defensivas. É quando a expansão territorial ela muda de característica, ela deixa de ser uma guerra de expansão e passa a ser uma guerra de proteção. O exército romano é enviado para o norte, né, onde atuava até o mar Mediterrâneo, agora vai para o norte, defender o império dessas populações bárbaras, perfeito? Então, se as guerras não acabam, Rafa, principalmente se as guerras de expansão, as guerras ofensivas, elas continuam até 2 depois de Cristo, nós vamos ter a continuidade do aumento, olha meu sinalzinho de mais, do número de escravos. Ou seja, o número de escravos continua crescendo. Menos acelerado, né? Ou seja, menos intenso do que as guerras púnicas, mas o número de escravos continua crescendo, tá? Período de Pax Romana, ou seja, de hegemonia, de domínio romano. Nós vamos ter aí uma duração de 200 anos, tá? A consolidação e o fechamento das fronteiras, um período de tranquilidade, né? Sem invasões externas. O fim das guerras internas, ou seja, das guerras de plebeus e patrícios e da tensão social, e a pacificação nas províncias. Então percebam que a Pax Romana ela conta com um período de tranquilidade, né? Um período de estabilidade, principalmente militar interna e militar externa. Perfeito? Continuando então, é no período do Alto Império em que se consolida este modelo de funcionamento político, né? A política do pão e circo. Lembrando os senhores que a política de pão e circo ela é muito referenciada nos nossos vestibulares, né? Inclusive fazendo relações do novo pão e circo. Eu posso identificar no Brasil atual uma espécie de modelo de pão e circo? Será que eu posso utilizar, né, o campeonato de futebol brasileiro, que o brasileiro é apaixonado, né? E o Bolsa Família, que é uma forma assistencial, né, de atender aquelas populações miseráveis brasileiras. Será que isso também não é uma forma de pão e circo atual? Então percebam que muitas questões de vestibular, elas podem sim fazer uma relação, um link do pão e circo romano desse período com o pão e circo, ou um suposto pão e circo que nós teríamos hoje no Brasil e nas sociedades contemporâneas, tá? Então, ressaltando novamente, é uma questão muito importante, perfeito? Então, vamos pensar o seguinte, o Rafa já explicou, né? Que houve uma migração muito grande lá no final da República de plebeus pobres para a cidade. E as cidades vão ficar lotadas, cheias de pessoas, certo? E isso causa uma tensão social, uma luta entre pobres e ricos. Uma forma que os romanos encontraram, já lá no final da República, de amenizar essa tensão, de acalmar a briga entre patrícios e plebeus, era instituindo uma política de pão e circo. Que apesar de ter nascido na República, ela se consolida como política apenas no Alto Império. O que é a política de pão? É a distribuição de trigo vindo do norte da África. O norte da África era a maior produtora de trigo do mundo, tá? É um dos motivos do porquê que eles tiraram os territórios dos cartagineses. E a ideia, então, é distribuir trigo de graça, ou pelo menos dar subsídios para o trigo, para o pão ficar mais barato e as pessoas poderem se alimentar.
tá? Vai começar então a construir circos, ou seja, coliseus, né? Arenas, onde os gladiadores lutam entre si ou com animais para o entretenimento, a diversão da população. A população, uma vez munida de comida, pão, né, e circo, né, e diversão, o povo não vai dar pitaco na política. O povo não vai se intrometer nas questões políticas. E isso, para a elite política, é ótimo. Né? Eu afasto o povo da preocupação política e eu domino a política por completo. Perfeito? Então, percebam que a política de pão e circo é uma política de calar o povo. Né? De escantear, de colocar o povo de lado, né? Quando o quesito é decisão política ou discussão política. Tá? Demonstra populismo, né? Porque é distribuição de alimentos. Né? Então a gente sempre pensa em populismo, a gente pensa no Getúlio Vargas, o cara que criou o direito das mulheres, o cara que criou os direitos dos trabalhadores. Né? Então ele agrada as massas. Mas não porque o Vargas não agrada as massas, porque ele é um queridão, né? Ele sabe que com isso ele vai conquistar as massas, ele vai conquistar o apoio das massas. Perfeito? É muito parecido com o que acontece com os romanos na política de pão e circo. Né? Eu não faço isso porque eu sou queridão, mas eu faço isso, eu dou pão para os pobres porque eu garanto o seu afastar das relações políticas, né? Das suas reclamações, né? E eu conquisto automaticamente o apoio das massas. E paternalismo, justamente no sentido de que a função do Estado é como um pai, né? Que cuida das questões de cada indivíduo. Tá? Então a função do pão e circo é controle social, né? Acalmar as massas e principalmente afastar o interesse das massas, do povo, pela política, deixando a política restrita às camadas da elite. Tá? Esses espetáculos com muito sangue no Coliseu era uma forma ideológica dos romanos dizerem: nós somos superiores a vocês. Né? Nós somos uma população que é etnicamente, racialmente superior às populações conquistadas. Porque quem que se matava nesses coliseus, né? nesses centros de gladiadores? Será que era o cidadão romano? Claro que não. Eram escravos capturados que eram enviados, ou seja, eram estrangeiros, eram bárbaros, certo? E quando eu mato um bárbaro, né, de forma cruel, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dando um recado. O Império Romano tem uma cultura superior à cultura de vocês, então se justifica a morte. Perfeito? Então, aqui nós temos algumas imagens, né, daquele site que eu gosto muito, o História Online, tá? Do amigo Rodolfo Neves. Muito do meu material foi feito em cima do material dele, então eu sempre deixo de dica para os alunos. E aqui nós temos o interior do Coliseu. Perfeito? Aqui nós já temos, então, no final do Império, a formação, no final do Alto Império, desculpa, né? No final do Primeiro Império, não, no início do Primeiro Império, nós temos a formação do cristianismo, tá? E aí Cristo nasceu em 4 a.C., tá? Quem era o imperador no seu nascimento era o nosso famoso Caio Otávio Augusto, né? O cara que fundou o Império, e ele morreu em 30 depois de Cristo. Há uma variedade aí nas bibliografias, há uma variação nas bibliografias, algumas biografias vão dizer que é 26 depois de Cristo, tá? Eu estou usando aqui para vocês, só para vocês terem como referência o José Arruda, ou José Robson de Arruda, esse livro que eu estou usando como referência, e ele nos traz aqui a ideia de que Jesus morreu 30 depois de Cristo. Eu vou usar ela, mas só para vocês saberem que é uma variação. E quem era o imperador na morte de Jesus? Era o imperador Tibério, perfeito? Nesse período, os judeus da região da Palestina, onde Jesus nasceu, acreditavam no retorno de um Cristo, profeta, ou de um Messias, né? Como vocês preferirem. Aos 30 anos de idade, quando Jesus completou 30 anos, ele começa uma série de peregrinações na Judeia, né, na província romana da Judeia, ou Palestina, né, anunciando que ele era o novo Messias. Perfeito? Quando ele anuncia que ele é o novo Messias na região, aos 30 anos, ele começa a criar um descontentamento não só dos romanos, mas dos judeus na região. Perfeito? Por que dos judeus na região? Os dos judeus da região vão dizer: não, isso é blasfêmia. Tu está dizendo que é o Messias, o ser prometido, enviado, né, para conduzir o povo hebreu, o povo judeu? Está errado, isso é blasfêmia. Tu está alterando a nossa religião. Essa não é a religião verdadeira.
Então, por uma questão assim de blasfêmia ou heresia, né, Jesus está falando uma coisa que os religiosos judeus da época não acreditavam, que ele era o Messias. Ele acaba levando a um descontentamento, uma oposição dos judeus da região. E o Império Romano vai ficar contra, né, essas peregrinações pelo óbvio. Né? Jesus contesta o poder dos romanos. Jesus contesta o poder divino do imperador. Então percebam que Jesus é um problema para o Império Romano, para a política do Império Romano. É por isso que o Império Romano passa a sistematicamente a perseguir os romanos. Desculpa, eu falei errado, né? É por isso que os romanos passam a sistematicamente a perseguir os cristãos. Perfeito? E a matá-los em massa, gente, a matá-los em massa. Nero, Calígula, foram imperadores que perseguiam e matavam grandes quantidades de cristãos, justamente pelo cristianismo, né, se tornar uma ofensa ao poder político dos imperadores. Né? O cristão não acredita em imperador divino, o cristão acredita em Jesus Cristo, o divino. Então, isso se torna um afronte, uma oposição a essa definição política do império. Então, se vocês estão contra a política do império, as instituições políticas do império, vocês devem ser perseguidos. Vocês são subversivos, como se dizia na ditadura militar. Perfeito? Agora, pessoal, no Baixo Império, que começa no século III depois de Cristo e vai até o século V antes de Cristo, tá errado aqui no meu material, tá? Até vou aqui é depois de Cristo e não antes de Cristo, está errado aqui, tá? Vamos ver então aí as características. A principal característica, então, nós temos aí como principal característica o declínio, né? A derrocada, o fim do Império Romano entrando em crise, junto com o Império Romano entrando em crise, o sistema escravista, né? O modo de produção escravista. E nós vamos dividir os fatores que levaram a essa crise em três, tá? Fatores militares, tá? Fatores econômicos, tá ruim meu desenho aqui, né? Eu sei. Econômicos e fatores religiosos, tá? É isso que a gente vai ver agora, então, os três fatores que contribuíram para a queda do Império Romano e a crise do Império Romano. Começando com os fatores militares, perfeito? Eu já disse para vocês, então, que as guerras ofensivas, as guerras de expansão, elas vão ser, a partir do século II, substituídas pelas guerras de defesa. Então, se nas guerras ofensivas o quadro de guerra era basicamente Oriente e Mar Mediterrâneo, agora as guerras defensivas levam o exército romano para o norte, para se proteger, então, das populações bárbaras. Tá? Bom, consequentemente, com essa troca das guerras ofensivas pela guerra defensiva, nós vamos ver como consequência principal a diminuição dos números de escravos. Perfeito? Aí tu pensa comigo o seguinte, Rafa, mas qual que é a influência disso na crise, né? Vamos perceber que o Império Romano ele é gigantesco, ou seja, tem muitas terras, mas o número de escravos está diminuindo, porque as guerras de expansão também estão diminuindo, perfeito? Isso quer dizer que eu tenho um número elevado de terras e um número reduzido de escravos, perfeito? O que isso vai acontecer? Vai ter comida para todo mundo? Vai ter alimento para todo mundo? Não. Isso vai levar a uma crise de trabalho ou uma crise escravista, que ela vai provocar uma crise econômica, a falta de alimentos. Tá? Então esse modelo de trabalho, a escravidão, ela já está entrando em colapso, ela já não está funcionando mais. E isso vai nos levar a uma crise produtiva, uma crise econômica, ou seja, a escassez de produtos, certo? Isso vai provocar também uma divisão das terras, né, uma ruralização, uma fuga das cidades, um processo de feudalização, a gente vai chamar, tá? Então, a gente vai chamar isso aqui, então, de diminuição dos escravos. Acabam-se as guerras ofensivas, diminui-se o número de escravos. Logo, nós vamos ter uma crise no sistema produtivo, uma crise no sistema de trabalho típico da Roma Antiga, que é a escravidão. Anarquia militar, gente, anarquia militar é uma das coisas mais importantes, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui nesse risquinho que eu tô fazendo, eu tenho aqui o Batatinha, beleza? Estão vendo o Batatinha aqui? E eu tenho no outro risquinho, claro, eu sou maior, né? No outro risquinho eu tenho o Rafinha, certo?
O Batatinha é o general, o Rafinha é soldado, tá? Quando o general Batatinha invade uma região e saqueia uma população, ele vai pegar o resultado desse saque, a riqueza saqueada, e ele vai distribuir entre os seus soldados. E um desses soldados que ganhou, né, os espólios de guerra é o Rafinha. Perfeito? Aí eu pergunto para você, será que o Rafinha vai ser mais leal ao imperador ou será que o Rafinha vai ser mais leal ao seu general Batatinha? Bom, a resposta é simples. Né? O Rafa, né, que é o risquinho comprido, sendo um soldado romano, ele deveria apresentar toda a sua lealdade ao imperador. Só que quem está pagando e quem está botando alimento na boca do Rafinha é o imperador? Não, é o general Batatinha que atua numa determinada região, certo? O que vai acontecer? Os soldados passam a ser mais leais aos generais do que ao próprio imperador. E isso se caracteriza por uma quebra da hierarquia militar. Porque na hierarquia, quem está no topo do mando, quem está no topo do comando é o imperador. Mas esses soldados passam a ser mais leais aos generais. Tá? Por quê? Porque quem está pagando a conta deles, quem está dando subsistência para esses soldados, como o Rafinha, são os generais. Tá? Então isso é uma quebra de hierarquia. Bom, nós vamos ver que esses generais, como Batatinha, eles vão ficar mais poderosos. E vão começar, a partir do tempo, a enfrentar o próprio imperador. Ou questionar o poder do imperador. E isso se torna um problema para o imperador. Né? Elementos, como generais, mais poderosos do que os próprios imperadores. Ou seja, são detentores de um poder regional maior do que o próprio imperador. Vamos pensar o seguinte, ó, vou fazer um desenho bem rápido para vocês aqui. Ó. O Império Romano é esse redondo azul que eu estou fazendo. Cada região ela é dividida numa província. Cada região do Império é dividida numa província, né? Então vamos pensar lá. Cada região nós temos um chefe, ou seja, nós temos uma província, uma região administrativa, tá? Vamos fazer aqui em 4. Vamos pensar que cada uma dessas regiões vai ter um militar, um general. O general Batatinha comanda a área vermelha, o general Rodrigo, né, a área amarela, o general Hernani, a área preta, e o general Márcio, a área em verde. Perfeito? Percebam que nesta localidade, a localidade em preto, o general local vai ter poderes locais. E ele vai concorrer diretamente com os poderes do nosso cara que está aqui no centro. Quem que é o cara que está aqui no centro? Ó? O cara que está aqui no centro é o imperador. Então, na verdade, todos os poderes deveriam ser do imperador no centro. Né? Há um processo de centralização política. Só que o que acontece? O general da região de Preto, ele tem um poder político muito maior nessa região do que o próprio imperador. Isso se caracteriza pela quebra da hierarquia militar e pela disputa política entre generais e imperadores. Tá? Era muito comum também nesse período, principalmente é um costume, né, algo que vem ocorrendo desde o final da República e é também muito forte no Império, a disputa entre generais. Eu tenho um general na região em preto que é um general muito forte e ele entra em conflito com um general na área de vermelho. Isso leva ao enfraquecimento do exército. E o exército, então, que deveria ser unido, ele passa a ser mais fragmentado. Cada guarnição do exército, ou cada área do exército é comandada por um general diferente. Há um processo de fragmentação. Tá? Se há fragmentação, há também um enfraquecimento dos militares. Esse enfraquecimento não se dá só por causa da disputa entre imperadores e generais, a disputa entre generais e generais, ou a quebra de hierarquia. Esse enfraquecimento também ocorre por quê? Porque o exército não está conseguindo sustentar os soldados. Por causa da crise produtiva vista no slide anterior. O que a gente viu no slide anterior? Muitas terras e pouco trabalhador, pouco escravo, né? Diminuição dos escravos. Não há uma produção para sustentar todo esse exército. Né? O Império Romano é gigantesco, sustentar esse exército ele é caro. Logo, o que nós vamos ver? Que vai faltar dinheiro para sustentar e pagar os soldados. E aí o exército fica mais fraco. Quando ele fica mais fraco, ele fica mais suscetível às invasões daquelas populações externas, daquelas populações que viviam fora do Império Romano e que nós vamos chamar genericamente de bárbaros.
Os bárbaros vão olhar para essa situação, e vão dizer, olha, o Império Romano está em decadência, o exército está fragilizado, não consegue mais proteger as fronteiras. Agora é a hora de nós invadirmos e roubarmos as riquezas romanas. E aí, junto com essa fragilidade do exército, com essa crise produtiva, com essa crise escravista, vai ocorrer uma série de invasões dos povos bárbaros, se aproveitando das fraquezas do Império Romano. Fatores religiosos, né? Então nós temos aqui como fator religioso basicamente o surgimento do cristianismo, né, na primeira etapa do Império, mas que se tornam elementos que contribuem, né, para o fim do Império. Então o cristianismo é um dos principais elementos que aceleram a crise, que aceleram o fim do Império. Perfeito? O primeiro ponto, por exemplo, nós já falamos, né? Cristão, e aí acredito que a grande maioria de vocês, ou quase 100% de vocês, né, são cristãos. Vocês acreditam em Jesus ou em imperador? O cristão não acredita em imperador, o divino, o Augustus, né? Ele acredita em Jesus. Então, esta oposição do grupo de pessoas cristãs é um afronte para o poder do império. Logo, eles precisam ser perseguidos. Até que vai chegar num ponto onde o número de cristãos começa a crescer assustadoramente. E eu já vou explicar para vocês o porquê que o número de cristãos aumenta assustadoramente. Eles começam, então, a enfrentar o poder religioso do imperador, a própria religião do império. Né? E eles ajudam, então, a descaracterizar e a trazer uma crise para o império. Tá? Além de se opor ao caráter divino do imperador, eles também vão se opor às instituições romanas, ou seja, à justiça, né, aos governantes locais. Eles não só desrespeitam o aspecto religioso dos romanos, mas eles desrespeitam a estruturação organizacional dos romanos. Tá? E, bom, se eu tenho uma massa de pessoas cristãs que não reconhecem as instituições romanas, a chance dessa Roma antiga entrar em decadência ela é muito maior. Tá? Esses cristãos são vistos como subversivos, eles devem ser perseguidos, tanto que vão ser altamente perseguidos, principalmente nos governos de Calígula e Nero. Tá? Esse quarto ponto aqui é um ponto muito importante, eu vou pedir a atenção de vocês, gente. A cultura cristã ela é completamente divergente da cultura romana, perfeito? A cultura romana, ela prega a sangria das populações conquistadas, ou seja, vamos matar esses bárbaros, né, essas populações conquistadas no Coliseu, né, como gladiadores. Vamos se divertir com a morte deles. Vamos ver essas populações conquistadas, essas populações externas de outra cultura, vamos matar eles na boca de um leão num Coliseu. Então, essa cultura romana, ela não condiz com a cultura cristã. Além dessa barbárie dos Coliseus, a cultura romana ela é uma cultura escravista. Ela é uma cultura que justifica e apoia a escravidão. Agora vamos pensar como é que a cultura cristã se opõe a essa cultura e esse pensamento romano. Com quem que Cristo andava? Com as prostitutas? Com os miseráveis? Com os leprosos e doentes? Então ele é um representante do povo sofrido, dos plebeus pobres e dos escravos que estão sendo perseguidos. E eles não pregam a barbárie, eles pregam a liberdade. Eles pregam uma vida mais próspera, uma vida mais justa. Tá? Então, a gente tem que perceber que essa mentalidade cristã, ela é uma contraposição, ela é contraditória ao pensamento e à postura da cultura dos romanos. Perfeito? Logo, a cultura e o pensamento cristão passa a ser um afronte, passa a questionar, a ser um questionador da cultura romana, ajudando a fazer com que essa cultura, esse império, essa sociedade passe por um momento de transformação e entre em crise, né? Entre na sua derrocada final, no seu fim. Perfeito? A perseguição aos cristãos, tá? Morte no Coliseu ou por crucificação. Por quê? Porque os cristãos são vistos como subversivos, eles são vistos como uma ameaça ao império, porque eles são questionadores da estrutura romana, né, de organização romana. Então, os escravos e os plebeus cristianizados, eles passam a se tornar um problema, né? Eles passam a se tornar uma ameaça ao Império Romano. E por isso que eles são perseguidos. Com o tempo, essa massa de escravos e plebeus empobrecidos, miseráveis, começa a se converter para o cristianismo.
Porque o cristianismo, ele vai servir, gente, como uma espécie de conforto, né? Uma espécie de conforto para essas populações miseráveis. Vamos imaginar que essas populações miseráveis, elas vivem na M, né? Para não dizer merda. Elas vivem, né, numa situação precária, perseguidos, mortos, né? E o que o cristianismo diz? O cristianismo diz que essa é a vida que Deus te deu, mas após a morte tu vai ter uma vida plena, vai ter uma vida no paraíso, né? Tu vai ser salvo, tu vai conquistar a salvação divina. Então essa salvação divina, ela começa a ser um conforto. Eu sei que a minha vida é uma porcaria, mas quando eu morrer, sendo cristão, eu vou para o céu. Então, eu tenho uma religião que preza pelos miseráveis, que apoia os escravos e que prega uma vida eterna de conforto, né, na perfeição do mundo pós-mortem, né, na perfeição do céu e do paraíso. Isso vai conquistar as massas escravizadas e empobrecidas, que vão ver no cristianismo como uma forma de conforto para a vida sofrida que tinham. E aí o número de escravos convertidos ao cristianismo cresce assustadoramente. É hora de abandonar o paganismo, a religião politeísta, e começar a adotar o cristianismo como religião oficial. Perfeito? Então nós temos aqui os aspectos religiosos, a contraposição cultural cristã com a cultura romana. E para terminarmos, né, a gente sabe que esses três fatores, o militar, o religioso e o econômico, eles estão intrínsecos, eles caminham juntos, né? Com o fim das expansões, que eu já falei para vocês, né, a troca de uma guerra ofensiva para uma guerra defensiva, eu vou ter uma diminuição do número de escravos, perfeito? E isso vai provocar, como nós já vimos, a crise do escravismo, né? A escassez da mão de obra, perfeito? Fim da expansão territorial, diminuição do número de escravos, as terras continuam em grande quantidade, isso vai levar à diminuição dos produtos agrícolas, ou seja, o alimento diminui, a produção de alimento diminui. E quando a produção de alimento diminui, o que acontece com o valor do alimento? Ele aumenta. E disso nós vamos chamar de inflação. O aumento do valor dos alimentos, tá? Da riqueza através do alimento, há um aumento significativo do valor dos alimentos. Tá? Bom, se o trigo está caro, se o alimento está caro, eu vou continuar fazendo pão e circo? Não vou continuar. Eu não consigo sustentar a política de pão e circo, porque para isso eu preciso ter grãos sobrando, não tem. É uma crise produtiva. Se eu não consigo aplicar mais o pão e circo porque está faltando alimentos, e inicialmente essa é uma política de regular as tensões sociais, ou seja, de acalmar as brigas entre pobres e ricos, eu não consigo mais praticar o pão e circo. O que acontece com as tensões? Elas voltam a acontecer. Então, se eu não consigo aplicar o pão e circo, as brigas sociais, elas se retomam, aumentando ainda mais a crise. Tá? Outra questão é o exército. Como é que o exército era pago? Como é que os soldados eram pagos? Muitas vezes por porção de produção, né? A parte da produção, até para os soldados poderem se alimentar. Mas não tem produção de alimentos para todos os soldados. Esses soldados vão ficar sem pagamento. Soldado sem pagamento vai conseguir defender o território? Não consegue. Eu enfraqueço o seu exército, eu enfraqueço também as fronteiras. Eu abro a possibilidade para que aquelas populações bárbaras voltem a invadir. Tá? E aí, com as invasões bárbaras, fome, falta de escravos, a galera nas cidades vai ficar como? Como é que eu sempre faço na aula? Como é que a galera fica? A galera vai ficar apavorada. Vamos ter que fazer o que para sobreviver? Vamos ter que vazar das cidades. Porque as cidades estão sendo invadidas, as cidades não conseguem se sustentar, né? A política de pão e circo não controla mais a tensão social, as cidades passam a ser um ambiente terrível, instável, e essas populações começam a fugir das cidades em direção ao campo, onde eles vão buscar nas grandes propriedades a proteção. Aqui nós temos o processo de ruralização ou de feudalização, típico da organização europeia e ocidental da Idade Média, o feudo, né? A ruralização da sociedade. Essas grandes propriedades romanas, né, de patrícios romanos, elas passam a ser subdivididas em pequenas propriedades. Porque os patrícios também não têm condições, dinheiro e exército para sustentar esse grande latifúndio. Eles vão ter que dividir essas terras. Perfeito?
Tranquilo? E aí, então, nós vamos ver uma fragmentação da propriedade agrícola, uma fuga da cidade para o campo e o processo de feudalização, que começa a se aprofundar. Consequências, como eu já disse para vocês, o que nós vamos ver? Ruralização da sociedade, fuga da cidade para o campo, né? A ruralização, a divisão das grandes propriedades, né? Que não conseguem mais se sustentar devido à instabilidade, à crise em pequenas propriedades, enfraquecimento do comércio, o comércio perde importância, ele não desaparece nunca, viu, gente? Ele vai permanecer vivo durante toda a Idade Média, mas ele perde importância de forma significativa. Tá? As relações monetárias, ou seja, o uso de moedas começa a perder importância, também não desaparece, mas perde a importância. E aqui eu botei nesse penúltimo ponto, gente, duas questões que eu botei em negrito, que é importante. Tá? O que os romanos vão fazer para tentar solucionar essa crise produtiva e essa crise de falta de mão de obra? Vão instituir o colonato. A lei do colonato transforma o escravo e o plebeu pobre, pequeno proprietário, em servo. Eles não são mais escravos de um senhor, mas eles serão escravos da própria terra. Quando eu divido a terra em pequenas propriedades, eu vou arrendar, ou seja, eu vou entregar essas pequenas propriedades a escravos e plebeus pobres para trabalhar nessas propriedades. Perfeito? Com o trabalho nessas pequenas propriedades, o escravo e o plebeu pobre, eles vão tirar o seu sustento, a sua subsistência, eles vão conseguir se sustentar. E o excesso, eles entregam para o dono da terra como forma de pagamento. E o que vai acontecer? Ele não é mais escravo do senhor, ele é escravo da terra a qual ele recebeu pelo arrendamento. Esse modelo de trabalho que começa a se instituir no final do Império Romano e vai ser a base do trabalho durante toda a Idade Média, nós vamos chamar de servidão. Não é a servidão coletiva lá do Egito, é uma servidão medieval, ou seja, uma distribuição de terras entre os ex-escravos, uma distribuição de pequenas propriedades entre ex-escravos e plebeus, que vão ter que se sustentar nessas terras e pagar impostos para o dono da terra. Tá? O que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer o seguinte, quando o patrício rico também está fugindo das cidades e indo para o campo, ele vai encontrar no campo uma sede maravilhosa em um território grande. Só que ele não consegue sustentar essa terra. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o pedaço da terra, né, que vai ser a terra do Senhor, para ele, e o restante das terras ele vai dividir em pequenos lotes e ele vai entregar cada um desses lotes de terra para um servo. Um servo, certo? Quem são esses servos no Império Romano? Esses servos são no Império Romano escravos e plebeus livres empobrecidos. Perfeito? Em troca de trabalhar na terra e se sustentar com essa terra, o que o servo vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar uma série de tributações ao senhor, o senhor feudal, que é o patrício que veio para suas terras. Tá? Então, esse modelo de trabalho, a escravidão romana passa a ser substituída pelo modelo de servidão. E o que faz essa transformação da escravidão para a servidão? É a lei do colonato. É justamente a lei do colonato que transforma o escravo e o plebeu pobre em servos, tá? Através do arrendamento da terra, que é essa subdivisão da terra dos senhores, né, dos patrícios, em terras menores para a produção. Tá? E aqui a gente vai ver um processo de ensimesmamento, ou seja, essas comunidades feudais do final do Império Romano, elas começam a se fechar. Por quê? Porque as invasões e a crise tornam a sociedade muito caótica, muito instável. E como é que eu vou fazer para sobreviver? E para minha família sobreviver? Eu vou precisar me fechar na terra. Eu vou ter que ficar dentro da terra fechado, plantando para sobreviver. Então a gente vai chamar esse processo de fechamento social, né, de isolamento social, nós vamos chamar de ensimesmamento, ensimesmar, tá? Fechar-se para dentro de si mesmo. E por isso que a Idade Média ela é erroneamente chamada de Idade das Trevas, porque é um período onde a sociedade está fechada dentro de si mesmo. Tá? Ela tem pouco contato cultural e científico com outras populações. Perfeito? Deu para compreender então as consequências dessa cristianização e desse período final? Então, solução política para essa crise, né? Nós temos
o imperador Diocleciano, no ano de 287 depois de Cristo, ele vai fazer o Edito Máximo, é uma carta, é uma determinação imperial, certo? Nessa determinação imperial ele vai dizer o seguinte: congelem os preços dos produtos agrícolas. Por que ele vai pedir para congelar o valor do produto agrícola? Para tentar conter a inflação. A crise produtiva, a crise do escravismo, vai fazer com que o valor do alimento suba constantemente, né? Aumente o valor constantemente. Isso chama-se inflação, aumentar do produto. Para tentar solucionar essa inflação, Diocleciano vai congelar os produtos. Não só o valor dos produtos, principalmente do trigo, o valor do trigo, assim como ele vai congelar os salários das populações. Certo? Essa é uma tática muito utilizada ao longo da história, gente. A gente viu, por exemplo, Sarney na década de 90 fazendo isso, né? No final da década de 80 para a década de 90. Nós vimos atualmente o Nicolás Maduro, né? Com essa crise do petróleo que se instaurou no Brasil e no mundo a partir de 2014, o Nicolás Maduro tentar congelar preços, né? Rafael, acredito que de forma paliativa, em curto período de tempo, ela é válida. Porque quando eu congelo o valor do produto, eu dou a possibilidade do povo comer. Mas a longo prazo, o produtor não vai produzir pelo valor que foi estabelecido, né? Por quê? Porque se eu tenho um custo de R$10 para produzir e o governo congelou em 5, para mim eu estou perdendo dinheiro como produtor. Então isso faz com que a iniciativa privada produtora pare a produção. Porque muitas vezes a produção é muito mais cara devido a diversos fatores. Tá? E é tão cara a produção que eu não consigo chegar no patamar que foi congelado, ou seja, no valor que foi congelado. Eu vou perder dinheiro. Então, o que eu digo assim? Ó, não deu certo para o Diocleciano, ele não conseguiu barrar a inflação. Não deu certo para o Maduro, não deu certo para o Sarney na década de 80. Tá? Mas, por curto período de tempo, para as pessoas poderem se alimentar, eu acho que é válido. Agora, estender a longo prazo esse congelamento de preços, né, como Edito Máximo, nunca é uma solução. E para o Diocleciano foi diferente, ó, não obteve êxito. Tá? Além disso, ele vai criar um sistema de Império Romano em tetrarquia, perfeito? O que ele vai fazer? Simples. Ele vai pegar o Império Romano e ele vai dividir em 4 áreas. Por que ele vai fazer isso? Por causa da fragmentação do exército, por causa da disputa entre generais e imperador, por causa da crise. Ele vai dividir, então, em 1, 2, 3, 4 áreas administrativas. Ele vai facilitar sua administração e ele vai tentar solucionar os problemas de anarquia militar, né, e de fragmentação do exército. Perfeito? A divisão, então, em 4 partes, cada uma das partes era governada por um governador local que respondia diretamente ao Diocleciano. Perfeito? Diminuir as disputas entre generais e a disputa entre generais e o próprio imperador, facilitar o processo administrativo e controlar as fronteiras, tá? Assim como controlar o exército. Por isso que ele vai estabelecer essa tetrarquia. Colonato, então, nós já falamos do colonato. O colonato substitui a mão de obra escrava, ou seja, o sistema escravista, pelo sistema de servidão. Né? Então, em vez de ser escravo de um senhor, eu passo a ser escravo da terra. Né? E nem tem como sair da terra, porque sair da terra é voltar para as cidades, é voltar para a instabilidade e para o conflito. Tá? Então, substitui o trabalho escravo, aqui está faltando uma divisão, pelo trabalho servil, típico da Idade Média. Tá? Então, lembrando vocês que a gente já vai começar a instituir características medievais no final do Império Romano. Tá? Pagamento de impostos pelo uso da terra e pela proteção militar. Isso aqui a gente vai ver bem nas relações de sucerania e vassalagem lá da Idade Média. Tá? As relações de servidão da Idade Média. As relações de sucerania e vassalagem são entre chefes militares. Êxodo urbano, ou seja, a fuga das cidades, e a formação de vilas no campo, ruralização. Essas vilas, com o tempo, nós vamos chamar de feudos. Tá? Fixação do trabalhador à terra. Tá? Então, como eu disse para vocês, não é escravo de um senhor, mas escravo da própria terra. E a base do sistema de trabalho, a servidão feudal. Tá? O arrendamento é basicamente, como eu mostrei para vocês num desenho tosco que eu fiz, a substituição do escravo pelo servo. Então, esse servo que recebe a terra, ele vai ter a terra e a proteção do patrício,
né? E em troca ele vai ter que pagar uma série de impostos, como a corveia, a talha, a banalidade, né? Como a gente vai ver mais lá na Idade Média, perfeito? Então, isso aqui é uma das questões que mais caem nos vestibulares, gente, a expansão do cristianismo. No final do Império Romano, os imperadores começam a se dar conta que lutar contra o cristianismo não vai dar certo. O número de convertidos é muito grande. Então, se eu não posso lutar contra o cristianismo, é melhor fazer uma aliança com o cristianismo. E eles vão tornar o cristianismo agora, no final do Império, no século IV, a religião oficial do Império, eliminando o paganismo, a religião politeísta antiga, e instituindo o cristianismo como principal religião. Esse processo começa com uma determinação imperial, o Édito de Milão, né, elaborada pelo imperador Constantino. O imperador Constantino, que estava com tanto medo das invasões bárbaras, que resolveu modificar a capital. Ele tira a capital de Roma e ele vai levar a capital para Constantinopla, a atual cidade de Istambul, na Turquia. Perfeito? Por quê? Porque em Istambul, ou seja, em Constantinopla, que é a capital, não é a capital, mas é a cidade mais importante da Turquia atual, ganha o nome de Constantinopla em homenagem a Constantino. Perfeito? Então tu imagina que o Constantino tá em Roma, com a família dele. Quando o Constantino está em Roma com a família dele, está um caos essa merda de Roma, né? Da cidade de Roma. Invasões bárbaras, né? Ruralização, crise, caos. Vamos se mudar aqui de Roma. Mas vamos para onde? Vamos para a cidade mais bem protegida do mundo. Vamos para Constantinopla. E Constantino resolve então transferir a capital de Roma para Constantinopla. Só que antes de fazer essa transferência, ele vai reformar a cidade de Constantinopla, que até então era chamada de Bizâncio. O povo de Bizâncio ficou tão feliz, tão animado com as reformas de Constantino, né, as reformas de infraestrutura do Constantino, que em homenagem a Constantino, as populações de Bizâncio começam a chamar a cidade não mais de Bizâncio, mas sim de Constantinopla. Perfeito? Além dessa história que eu contei para vocês, né, da transferência por um tempo da capital, né, do comando de Roma para Constantinopla, nós temos também o Édito de Milão. Reza a lenda que o imperador Constantino teve uma visão divina, ele viu uma cruz, ele viu um troço, não sei o que ele tomou, o que ele fumou, eu sei que ele ficou muito louco, mano. E ele, nesse processo de ficar muito louco, ele teve uma visão. Nessa visão, ele fica ao lado dos cristãos. Né? Ele não só vai se converter ao cristianismo, como ele vai tornar o cristianismo uma religião livre dentro do Império Romano. Ou seja, ele vai permitir que a população cristã exerça a sua religiosidade, né? Exerça a religião cristã com liberdade. Perfeito? Percebam que o Édito de Milão, de 313, não torna a Igreja Católica Apostólica Romana e o cristianismo oficiais. Ele só torna livre expressão religiosa dessas populações. Quem vai ser responsável por instituir a religião como oficial vai ser, então, o Teodósio. O imperador Teodósio vai fazer, então, o Édito Tessalônico, um documento que é uma determinação imperial, e ele vai tornar a Igreja Católica Apostólica Romana como a religião oficial do Império Romano, o cristianismo como a religião oficial. Aqui que se cria a Igreja Católica Apostólica Romana como nós conhecemos hoje. Perfeito? O imperador, chefe político e chefe religioso. Aqui aumenta a agregação de poder religioso com o poder político. Né? E esse imperador vai se tornar uma espécie de César o Papa, que é mais comum na lógica do Império Bizantino. Né? César, poder religioso, César, poder político, Papa, poder religioso. Se eu sou um César ou Papa, eu estou agregando nas minhas mãos poder de César, ou seja, poder político, e poder de Papa, poder religioso. Perfeito? Para tentar, então, ainda conduzir esse Império Romano. Então, Édito de Milão, cristianismo se torna livre, né, para ser expressado dentro do Império Romano, e 379 depois de Cristo, o imperador Teodósio, Édito Tessalônico, torna a Igreja Católica oficial. E aí a religião antiga, o que aconteceu, Rafa? O que aconteceu com a religião pagã antiga? Ela deixa de ser oficial e seus seguidores passam a ser perseguidos. Então isso é uma coisa interessante.
Aqueles que foram perseguidores até esse momento passam agora a ser perseguidos. Aqueles que eram perseguidos até esse momento passam a ser perseguidores. Perfeito? Vejam que a intolerância não é algo, né, muito usual. Tá? Bom, então essa crise vai levar ao enfraquecimento das fronteiras e essas populações genericamente bárbaras vão começar a se aproveitar dessas fraquezas e invadir o império. Migrações para o interior dos povos bárbaros. Tá? Gente, nem todos os povos bárbaros eram inimigos de Roma. Alguns povos eram amigos, né? Inclusive os imperadores romanos tentaram, né, agregar, ou seja, trazer os bárbaros para dentro do exército romano como mercenários. Não deu muito certo, porque a cultura bárbara e a cultura romana é muito diferente. Mas eu não posso dizer que todos os bárbaros são inimigos mortais dos romanos, a grande maioria sim. Mas existem alguns povos bárbaros que também estão em crise e que vão tentar fazer uma aliança com os romanos. Tá? Roma tenta, sem sucesso, integrar os bárbaros ao exército como mercenários. Não deu certo. Tá? E no século IV depois de Cristo começam então as invasões armadas. Olhem aqui no mapa então, gente. Nós podemos ver aqui em rosa o Império Romano do Ocidente. Esta linha aqui, ó, e essa parte em verde, nós vamos chamar de Império Romano do Oriente. Quem fez essa divisão foi o Teodósio, em 395 d.C. Ele dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Perfeito? O Império Romano do Oriente, capital Bizâncio, ou Constantinopla, depois de Constantino. E a capital do Império Romano do Ocidente continua sendo Roma. Tá? Por que o Teodósio fez essa divisão em 395 d.C.? Para facilitar a administração. Mas o que aconteceu com a porção ocidental? Somente com a porção ocidental. A oriental vai se manter sem invasões, ou seja, sem invasões significativas. Essa Roma ocidental vai sofrer com as invasões. Quem eram os bárbaros? Havia uma série de populações genericamente chamadas de bárbaros, que nós vamos chamá-los então. São os saxões, os anglos, os francos, os alamanos, os lombardos, os godos, ostrogodos, vândalos, visigodos, né, alamanos, saxões, anglos. É uma série de populações, cada um com uma tribo diferente ou com um conjunto de tribos diferentes. E eles começam a invadir o Império Romano, se aproveitando das fraquezas, e eles têm como destino, como objetivo de chegar ao invadir o Império Romano, eles têm como objetivo as cidades. Porque eles sabem que são as cidades romanas que estão armazenadas as riquezas do Império. Então o foco de invasão é justamente as cidades. E nessas cidades eles vão atacar, né, passando a faca geral na galera. Essa galera então vai fugir das cidades em direção ao campo. Tá? Muitos desses bárbaros, desses povos bárbaros, vão se fixar no Império Romano e vão formar reinos, pequenos reinos bárbaros, dentro da estrutura territorial dos romanos. O mais importante de todos os reinos, de todos os reinos bárbaros a se estabelecerem no Império Romano do Ocidente foi o reino dos francos. O único que a gente estuda, tá? A gente não tem tempo de estudar os lombardos, os godos, os visigodos individualmente, gente. Então, de todos os reinos que se fixaram no antigo Império Romano, de todos os povos bárbaros que se fixaram no antigo Império Romano, o único que a gente vai estudar são os francos. Olha aqui, ó. Por isso que a França se chama França, tá? Por causa do... Quem eram esses povos? Hunos, ostrogodos, visigodos, vândalos, né? Érulos. Inclusive, Érulos foram o povo que derrubou o último imperador romano. Rômulo Augusto é derrubado por esse povo e seus aliados, tá? Os germânicos, quem eram os germânicos? Os anglos, saxões, os francos e os alamanos. Alvo das invasões, como eu já disse para vocês, as cidades que estavam desprotegidas militarmente por causa da crise militar. Aumento do êxodo rural e da ruralização da sociedade, tá? É importante eu falar isso várias vezes, eu sei que é chato, mas é importante para vocês terem uma noção de que eu estou falando do processo de feudalização, gente. Influências bárbaras. Então vamos pensar o seguinte, gente. Olhem só, para nós terminarmos o vídeo de hoje. O que é a Idade Média, Rafa? A Idade Média, eu tenho então valores romanos e eu tenho valores bárbaros. Perfeito? O que vai acontecer então? Os bárbaros, estão vendo os bárbaros aqui na minha mão? Eles vão invadir o que restava de Império Romano na minha outra mão.
Quando eu fundir ou quando eu mesclar, né, cultura romana com cultura bárbara, eu vejo nascer uma nova era. Que nova era que vai nascer? A Idade Média. Então o feudalismo e a Idade Média, elas são uma fusão de elementos da cultura bárbara, invasória, né, com elementos da cultura romana já estabelecida, né, desde o processo de expansão. Aí quando eu misturo os elementos da cultura bárbara com a cultura romana, nasce uma nova cultura, uma nova era, chamada Idade Média, ou Idade Média feudal. Tá? A Idade Média a gente diz no Ocidente, na Europa Ocidental. Aqui nesse slide nós temos aqui, ó, quais são os elementos da cultura bárbara e quais são os elementos da cultura romana para constituir a Idade Média e o feudalismo. Perfeito? Então, dos bárbaros veio então a formação do feudalismo. Perfeito? Como é que os bárbaros viviam, gente? Em tribos. Perfeito? Cada tribo tinha um chefe militar local. Então haviam vários chefes locais que compunham a sociedade dos bárbaros. Percebo na minha fala que nós temos como característica uma política fragmentada, dividida entre chefes militares. É diferente do Império Romano, que era um poder político único dentro do Império, certo? Então eu vou substituir esse modelo de império centralizado com política centralizada por um império fragmentado em diversas pequenas tribos, cada tribo comandada por um chefe local. Tá? Então, da fragmentação política e dessa ausência de Estado burocrático que os romanos tinham muito, típico da Idade Média, essa prática vem dos bárbaros. Eram os bárbaros que tinham essa prática. Basta nós lembrarmos os vikings. Quem já assistiu os vikings? Né? Eu sei que os vikings vão fazer uma invasão depois dessas invasões bárbaras do século IV. Né? É lá no século VIII que os vikings vão invadir a região da Inglaterra e da Europa medieval. Mas a forma de vida dessas populações bárbaras é muito parecida com o que a gente vê no Netflix, né? No Vikings. Eram várias tribos com chefes locais. E aí eles fazem alianças uns com outros. Essa aliança entre chefes militares nós vamos chamar de relações de comitatus. E na Idade Média vão se chamar sucerania e vassalagem. Tá? Então essa aliança entre chefes militares para poder fazer ataques ou defesa, né, do seu território, é uma troca de interdependência de favores entre chefes militares. O Ragnar, por exemplo, no Vikings, ele toma posse de um condado, né, de um chefe militar, e ele se torna esse chefe. E ele começa a fazer relações contra os chefes. Né? Todas as guerras que vocês veem nos Vikings é quando um chefe militar entra em treta com outro chefe militar. Então essa prática fragmentada entre chefes locais é o que nós chamamos de comitatus. É isso que faz eles sobreviverem num período tão caótico e tão instável. Tá? E na Idade Média nós vamos chamar de sucerania e vassalagem. A agricultura dos bárbaros é agricultura de subsistência, ou seja, eu produzo na terra tudo o que é necessário para a minha sobrevivência. Não há mais produção de excesso como no Egito, não há mais produção de excesso como no Império Romano. Aqui se produz só o que é suficiente. Por quê? Por causa do número de escravos e de trabalhadores que diminuiu. Crise escravista. Perfeito? Qual que é a economia típica da Idade Média? A mesma estrutura econômica dos bárbaros. Agricultura de subsistência. E a influência dos romanos? A língua, né, o latim, que vai então... vai ser difundido e dominado pelos padres e pela Igreja Católica. As leis, ou seja, as regras, né, também transpassam para a Idade Média, tendo como referência as leis romanas. E principalmente, gente, esse aqui é o elemento mais importante da influência romana na sociedade medieval. Nós temos aí, então, o cristianismo. O cristianismo nasceu dentro do Império Romano, certo? E ele se desfaz e ele continua com o caráter universal do Império Romano posteriormente. Então, a ideia dos cristãos católicos é de universalidade. Tanto que os cristãos adoram fazer missão, né? O que é fazer missão? É levar a palavra para o mundo inteiro. Então, o caráter ideológico da religião ele é universal. É de levar a palavra, de converter todos ao cristianismo. Né? Já o Império Romano tem proporções universais. Então eu vou substituir as proporções universais da política romana por um universalismo ideológico do cristianismo. Então eu não perco completamente
esse caráter universal do Império Romano. Ele vai ser substituído por um caráter universal cristão da Igreja Católica, que tem como intenção, então, difundir o cristianismo. Para terminarmos, então, eu já falei um pouco para você sobre isso, 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio, né, a crise era tão grande, a crise estava tão forte, que ele resolveu dividir o Império Romano em dois, e Império Romano do Ocidente, capital Roma, né, vai sofrer as invasões, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, homenagem ao imperador Constantino, não vai sofrer com as invasões, vai se transformar, o Império Romano do Oriente, com o tempo, vai se transformar em Império Bizantino, que também pode ser chamado de Idade Média Oriental, certo? Então, esse Império Bizantino, o antigo Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, vai continuar o Império centralizado. A fragmentação imposta pelos povos bárbaros vai ocorrer só no Império Romano do Ocidente. Perfeito? Vamos dar uma olhada nessa divisão. Olha o mapa aqui, ó. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Aquelas povos bárbaros, né? Vou fazer aqui, vou pegar um amarelo aqui, ó. Eu tenho povo bárbaro, povo bárbaro, povo bárbaro, povo bárbaro. Esses povos bárbaros começam, ok, a invadir o Império Romano. Perfeito? Quando eles invadirem o Império Romano, eles vão dividir o Império Romano em reinos bárbaros. O que eu estou vendo aqui no Ocidente? Fragmentação do poder político. Perfeito? Característica básica da Idade Média. Feudalismo e Idade Média feudal ocorrem só aqui, ó, no Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente vai se manter unificado como império. Só que nós vamos chamar de Império Bizantino. E não se fragmenta como no Ocidente. Perfeito? Aqui, então, nós temos Império Bizantino, na porção oriental. Já na porção ocidental, nós temos o feudalismo, ou a feudalização da sociedade, né? A característica típica da Idade Média. Gente, obrigado pela atenção, espero ter gostado. Hasta luego! Para terminarmos, queda do Império Romano, 476, último imperador romano, Rômulo Augusto, caiu nas mãos de um povo bárbaro chamado Érulos, né? Comandados por um general chamado Odoacro. O Odoacro, então, era o general, né, dos Érulos, e que invadiu a cidade de Roma e derrubou o último imperador Rômulo Augusto. Tá? Por isso que a gente vai dizer que esta data é a data oficial do fim do Império Romano e do início da Idade Média. Perfeito? Rafa, os Érulos, comandados por Odoacro, eles invadiram Roma sozinhos? Não. Haviam outros povos bárbaros aliados dos Érulos que ajudaram nessa invasão. Perfeito? Agora sim, obrigado pela atenção de vocês, espero ter gostado. Hasta luego! Gente, vou deixar para vocês, tá? Vou mandar que são as dinastias. Eu perderia muito tempo se eu trabalhasse, mas essa tabela aqui supre as necessidades de vocês. Eu vou deixar essa tabela com vocês aí, vou mandar por PDF, tá? Grande abraço, agora sim, beijo no coração, espero que tenham gostado. Abraço.